A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. A presença do Todo-Poderoso está aqui e se você crê, vai ser aí também sobre a sua vida, tocando na sua alma, no seu coração, trazendo mudanças aí para o ambiente onde você está, seja a sua empresa, sua casa. Amém? Vamos orar. Pai bondoso, Pai maravilhoso, eu te louvo, Pai, por esse dia que o Senhor nos dá. Pai, esse é o dia que o Senhor escolheu para trazer resposta de oração, para abençoar a nossa vida, para trazer o novo de Deus sobre a nossa vida, para nos dar livramentos, Senhor, para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de aflições. Muitos aqui estão vivendo aflições, Senhor, e eu creio, esse é o dia que o Senhor escolheu para trazer bênçãos, para colocar um ponto final em situações difíceis, para trazer um recomeço. Senhor, Deus, um tempo que o Senhor escolheu para trazer respostas de oração, para confiarmos no direcionamento que o Senhor Deus tem para a nossa vida. Senhor, perdoa os nossos pecados, santifica a nossa mente, nosso coração em Ti. Senhor, em nome de Jesus, vem nos dar um dia de vitória, um dia de bênção. Guarda a nossa família, a nossa casa, cuida aqui das mentes, dos corações, traz paz, traz salvação em Cristo Jesus. Pai querido, direcionamento não só para a vida espiritual, mas para a vida material também. Traz libertação, Senhor. Traz, Deus, a tua unção. É assim que eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, a palavra que o Senhor me deu para hoje está lá em Gênesis 13 e eu vou ler alguns versículos, tá? Porque eu deveria ler o capítulo todo, mas a gente tem aqui pouco tempo. Eu quero refletir com você sobre a rota que o Senhor nos dá. Na rota que o Senhor nos dá, você sabe que tem na rota, no direcionamento que o Senhor dá para a minha vida e para a tua vida? Tem sempre o melhor. Vamos ver o que tem. Ó, lá no verso 8, diz assim: Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Lá Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção leste. Assim os dois se separaram. E aí lá no 14 vai dizer: Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul e para o leste e para o oeste. Ou seja, Ló foi para um lado, não é? E Abraão foi para outro lado. E do lado para onde Abraão foi, o Senhor falou com ele. Veja bem. Olhe, né? Olhe para o sul, para o leste, para o norte e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como a do pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Olha, eu não sei se você conhece a história de Abraão. Abraão era um homem que tinha muita fé em Deus, tinha intimidade com o Senhor. Era um homem que ouvia Deus falar com ele. Era um homem que ele não pensava duas vezes, era um homem obediente, ouvia os direcionamentos do Senhor e Deus, e ele logo colocava em prática, sabe? Por isso Deus o abençoava tanto. Eu quero refletir sobre isso com você. Na rota que o Senhor nos dá, a rota que Deus deu para Abraão tinha muita coisa linda. Ele foi, Deus falou com ele primeiro, lá no início do livro de Gênesis. Deus falou com ele assim, ó, você vai, sai da tua terra e da tua parentela, mas ele não falou para levar ninguém. E ele foi e levou o sobrinho Ló. E aí o que aconteceu? Ele prosperou muito, ficou muito rico, mas os pastores de Ló e de Abraão começaram a ter desavença. Então, chegou um momento em que ele falou, Ló, olha tudo isso aí, tá vendo? Escolhe um lugar para você ir. Ló olhou, encheu os olhos pela aquela área ali que era de Sodoma e Gomorra. O Vale do Jordão, muito lindo, tudo muito verde, muito bonito, mas ele não sabia que lá estava escondido o pecado, que aquela terra um dia seria queimada e que ele ia ter grande prejuízo, ele ia perder tudo, inclusive a sua mulher. E aí, Abraão, sempre direcionado pelo Senhor, deixou ele escolher. Como ele escolheu para um lado, ele foi e escolheu o outro lado, que era justamente o lado da bênção.
A bênção, na verdade, estava com Abraão, que era um homem temente ao Senhor, era um homem direcionado por Deus. Mas ali Deus estava dando uma nova rota para a vida de Abraão. E para onde Deus levou? Levou lá para próximo ali dos Carvalhos de Mamre. Era onde tinha, sabe, era tudo muito lindo, muito próspero, um solo bom, um lugar maravilhoso onde ele iria prosperar. E ele vai para lá e constrói um altar ao Senhor, em adoração, em gratidão ao Senhor. Ele reconhece o que Deus fez e faz pela vida dele. Olha, para onde Deus nos leva, tem sempre proteção. Abraão foi para um lugar onde ele estava protegido. Não era para Sodoma e Gomorra, onde Ló foi, não é? Tinha proteção, tinha provisão. Era um lugar de prosperidade, um lugar de segurança. É assim, quando nós ouvimos os direcionamentos do Senhor, Ele sempre leva a gente para lugares assim, de provisão, de segurança, de prosperidade, lugares de bonança. Pode ser de repente que Deus tenha te direcionado para um lugar onde você ainda não está desfrutando isso aqui que eu falei, porque isso aqui é promessa. Deus falou que ia fazer prosperar Abraão e que ia abençoar toda a descendência dele, que a descendência dele seria numerosa como o pó da terra. Mas existem lugares que não é porque não está dando certo que você tem que desanimar. Você precisa perguntar ao Senhor, porque de repente você ainda tem que vencer batalhas para poder conquistar promessas aí no lugar que você está. Então, de cada passo que você for dar, você precisa consultar o Senhor, como Abraão fazia. Deus, ele separa Abraão de Ló e o levou para Mamre. Deus deu provisão completa a Abraão e livramento da destruição de Sodoma e Gomorra. Já pensou se ele escolhe o lado que aparentemente era mais bonito, que foi ali o Vale do Jordão? Ele ia parar em Sodoma e Gomorra, no meio de homens perversos, terríveis. Ele ia sofrer demais, ele teria perdas significativas. Mas Abraão era um homem que confiava nos direcionamentos do Senhor e obedecia à voz de Deus. Por isso ele deixou primeiro Ló escolher. Depois ele escolheu, porque ele sabia que o que era para ele já estava preparado pelo Senhor. Deus, ele sempre tem uma rota para as nossas vidas. Precisamos buscar a Ele, buscar ao Senhor, perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor tem para minha vida? Qual é o caminho? Qual é o projeto? Busque ao Senhor. E eu vou te dar uma dica. Você pode orar em qualquer horário, mas se você quer ouvir Deus falar contigo, experimenta orar de madrugada, porque de repente Deus, ele não vai falar com você ali naquele momento da madrugada, mas ele pode falar com você através de um sonho, através de uma visão, usando uma pessoa para vir te trazer uma palavra. Você sabia disso? Mas o segredo está na madrugada. Não é porque a fila é menor. Deus não tem problema com fila, mas é porque Deus, ele tem, sabe, algo especial em nos chamar de madrugada para orar. Precisamos buscar a Ele, precisamos ouvi-lo, ouvir a voz de Deus, mas não é fazer como Jonas, que ouviu e foi para o outro lado. É ouvir e obedecer, colocar em prática. Nós precisamos crer no Senhor, que a rota que Ele tem para a nossa vida é sempre a melhor, por mais difícil e dura que possa parecer. Confia no Senhor, confia a sua vida diante do Senhor, confia o teu caminho diante do Senhor e deixa Ele fazer, porque o que Deus faz é bom, é perfeito, é maravilhoso. No Senhor está o seu sucesso. Amém? No Senhor está a sua segurança, a sua salvação para essa vida presente e mais para a sua vida eterna, porque é só em Jesus que nós temos salvação em Cristo. O Senhor tem uma rota perfeita para a sua vida. Recebe essa palavra, mas compartilha com outras pessoas. Nos ajuda lá com o like, tá? Compartilha e deixa seu comentário e se inscreve no canal. Agora o YouTube está diferenciado. Quando você for ver lá embaixo, aqueles botõezinhos, eles estão bem pequenininhos. Então, para você curtir, você tem que ver bem ali onde está. Para você compartilhar também, tem uma setinha pequenininha. Então, você presta bem atenção. Mas, ó, se inscreve no canal, amém? Fica na paz. Um grande abraço.